1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Vamos lá? Amém? Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias havia feito e como totalmente mataram todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer: Assim me façam os deuses e oututão, se disser que amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de deles. E vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou-se uma segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande forte vento, e fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava com ele. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, e sucedeu nele, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e escreveu a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor me disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás reis de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, e todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que eu não beijou. Amém? O texto é um pouco grande, mas eu fiz a leitura para vocês poderem entender o texto. Uma coisa que eu acho interessante da igreja entender é estar a par do que acontece na sociedade. E como o pastor citou antes, a gente está no Setembro Amarelo. E ele fala muito da questão da prevenção sobre o suicídio. E uma das nossas orientações é falar sobre esse tema aqui. Por quê? A pessoa diz: mas é um tema muito pesado. Inclusive é um tema tabu. Porque muitas pessoas não querem nem falar sobre o tema de suicídio. Mas é para alertar ou para alarmar as pessoas? Não. É para conhecer. Porque mesmo dentro das igrejas, isso também acontece. E também acontece até com lideranças. Então é uma coisa que nós temos que abordar. Se lá fora está sendo estudado, comentado e falado, também a igreja tem o papel de informar. Lá ele fala muito da questão de saúde mental. Aqui a gente tem que abordar também a questão espiritual. E vamos entender uma coisa: o que seria o suicídio? Ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, usando um meio que ele acredite ser letal. Ou seja, é uma morte provocada pela própria pessoa. E ele utiliza meios que o objetivo final seria o fim da vida. Mas vamos lá. Quando a gente fala de Setembro Amarelo, mas por quê? Alguém já teve a curiosidade de entender por que Setembro Amarelo? O dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E essa campanha no Brasil foi iniciada em 2015. O Setembro Amarelo, ele foi uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, conhecido como CVV, Conselho Federal de Medicina, CFM, e a Associação Brasileira de Psiquiatria. O tema central deles é o quê? Se precisar, pede ajuda. E tem como símbolo 2, o lacinho da cor amarela, como também a flor girassol. Mas todos eles têm um porquê. O lacinho amarelo, ele é decorrência de um fato que aconteceu nos Estados Unidos em 1994, quando um jovem de 17 anos americano chamado Mike M, ele se
estão dentro do seu próprio carro, que era um Mustang de 1968 da cor amarela. A questão é, esse carro foi reformado por ele, pintado por ele, e ele escolheu a cor amarela. E no seu funeral, a família entregou cartões com uma fitinha amarela, e lá nesses cartões tinha mensagem de apoio para pessoas que estavam enfrentando, ou que possivelmente estivessem enfrentando, as mesmas circunstâncias que o rapaz. Essa ação da família perpetuou, foi divulgado, até chegar essa história aqui no Brasil, e aí escolheu a cor amarela por causa desse fato. E por que o girassol? A explicação pela flor girassol é que, se você presta atenção, o girassol, ele faz um movimento em busca do sol. Essa flor, ela busca pela luz. E aí, trazendo para essa questão do suicídio, é buscar uma luz, buscar uma esperança em meio às trevas, em meio às dificuldades. Também é resiliência e vitalidade. Se ela procura o sol para poder ter vida, para sobreviver, é a mesma coisa para as pessoas que estão enfrentando essa situação. Enfrentar os desafios e não desanimar. Em relação ao acolhimento, é que como o girassol ele busca o apoio do sol, é também neste momento que as pessoas devem buscar apoio, procurar ajuda, procurar acolhimento, procurar cuidados. E em relação à cor amarela, é sinal de felicidade, alegria e energia. Então são as explicações por que chamado de Setembro Amarelo e os dois símbolos que representam esse mês. Quando eles falam desse girassol que busca a luz e procura um caminho para a questão de sobreviver, para a gente, nossa questão espiritual. Quem é a luz do mundo? Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Então, quando a gente está lá fora, quando você vai explicar lá fora, você pega e dá essa explicação. Mas na questão espiritual em momentos de desânimo, em momentos de dificuldades, em momentos escuros, você vai procurar luz? Jesus. Se você não sabe para onde ir, procure o caminho. E o caminho é Jesus. Quando a gente fala nessa questão do suicídio, eu fui ver a questão dos índices. E eu digo uma coisa para vocês: os índices são alarmantes. Por quê? Não é querendo colocar medo em ninguém, mas quando a gente não tem conhecimento e quando não acontece dentro da casa da gente, a gente deixa para lá. Mas quando é muito próximo, aí as coisas, a visão é totalmente diferente. Por exemplo, em relação aos índices, em primeiro lugar está a Índia, com 258 mil casos por ano. Segundo lugar está a China, com 120 mil. Terceiro lugar está os Estados Unidos, com 43 mil. E aí vem seguido de Rússia, Japão, Coreia do Sul, Paquistão e Brasil. O nosso Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2019, que foi o último levantamento que eles fizeram, são mais de 700 mil casos de suicídios que foram registrados. Isso que foram registrados, porque tem situações que, por questões de não querer divulgar, nem se coloca em relação ao que foi isso. Coloca como se fosse causa natural. E eles acreditam que isso passou a mais de 1 milhão. Vamos na questão do Brasil. Nosso Brasil, pela última estatística que teve, são 14 mil casos por ano. É muito alto. É muito alto. É muitas vidas perdidas. E pelo que eles colocaram, são em média 38 pessoas que cometem suicídio por dia. Quantas almas estão pedindo socorro? Quantas almas estão precisando de uma palavra e que nós temos e que nós possamos oferecer? É muitas vidas que estão precisando. Até 2013, o nosso estado de Piauí, ele estava na posição 4, estava na 4ª posição, sendo que o Rio Grande do Sul é o estado que mais teve o índice de suicídio. Outro levantamento, que é da Sociedade Brasileira de Pediatria, revela que cerca de 1.000 adolescentes perdem a vida por suicídio a cada ano. 1.000 adolescentes.
Olha como o inimigo já começa cedo. Ele já começa na adolescência. E ele diz que a cada 10 minutos, uma adolescente comete algum tipo de autolesão ou tenta tirar a própria vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Os celulares, as internets, elas são perigosas. Porque isso é onde leva, não sei se vocês lembram, um episódio da Baleia Azul. Se não lembram, da Baleia Azul. Que era um tipo de jogo que incentivavam as crianças a ter automutilação, chegando até a questão de se matar. Aquele também, um outro que teve o negócio do Pokémon, que era o negócio do músico do Pokémon. E nesse negócio aí, acontecia de muito acidente, de uns desafios, e muitos deles eram contra a própria pessoa, ou até mesmo contra a vida. Então, ter muito cuidado com o que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão assistindo. A taxa de suicídio entre os jovens cresceu 6% no Brasil entre os anos de 2011 e 2022. E, segundo o Ministério da Saúde, o suicídio é 4 vezes mais incidente entre homens. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda principal causa de morte no mundo para as pessoas de 15 a 29 anos e a 7ª causa de morte entre crianças de 10 a 14. É um índice muito alto, muito alto. E os fatores que podem influenciar, tem os fatores sociais, que a gente pode colocar como discriminação, como bullying. Quantas vezes a gente já vê lá nos Estados Unidos, ou até mesmo já aconteceu aqui mesmo no Brasil, crianças ou adolescentes que sofreram bullying dentro da escola, não conseguiram superar essa situação, ou cometeram assassinato dentro da própria escola, ou fizeram contra a própria vida. Outra coisa que é a questão, aspectos econômicos, dívidas, desempregos, pobreza, a questão de não tenho como resolver meu problema financeiro, não tenho saída, não estou vendo nenhuma opção, e aí se eu não estiver mais aqui, pelo menos vai ser um problema menos. Transtornos mentais, aí entra a depressão, a bipolaridade, transtorno de ansiedade, transtorno do humor, transtorno por substâncias psicoativas, esquizofrenia, transtorno de personalidade, diagnósticos de doença. Tem pessoas que são diagnosticadas com doenças ou até doenças terminais e não conseguem, digamos, aquela pressão é tão grande que preferem antecipar ou extinguir logo e não esperar o Deus agir, o Deus fazer, ou não sabe nem, então, digamos assim, esperar o propósito de Deus, porque tem coisas na nossa vida que tem propósito. E aí tem gente que às vezes não consegue superar essa dificuldade, principalmente na questão da saúde. Os fatores também pode ser a perda de um ente querido ou o consumo de drogas ou álcool, que também pode ser um dos motivos. Muitas das vezes a gente pode ter um irmão aqui na igreja, ou às vezes um parente, que pode estar passando por isso e você não está percebendo. E aí o que eu digo para vocês? É prestar atenção nos sinais. A pessoa diz, mas quem quer fazer não diz. Ele não, às vezes ele não te diz diretamente, mas ele dá sinais. Aqui na frente de vocês está uma pessoa que tem pouco. E quando eu estava estudando sobre isso, eu vi muito da coisa que eu passei. E só não cometi, porque Deus, eu sempre digo assim quando eu falo isso, Deus teve misericórdia dos 45 minutos do segundo tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu vou colocar aqui para vocês alguns sinais. Que se você começar a prestar atenção nesses sinais, tome muito cuidado se alguém próximo de você estiver apresentando isso. Porque as características, às vezes, é um pedido de socorro. Às vezes a pessoa não tem coragem de dizer ou de expressar, mas muitas das vezes ela pede socorro nas atitudes. Só que quem está perto, e eu já ouvi, isso é frescura, isso só quer se aparecer, ou é uma mente fraca, muito cuidado. Você não sabe o que o inimigo pode fazer na mente de
Não menospreze quem está lá embaixo pedindo socorro. Porque às vezes aquele que está lá embaixo pedindo socorro era que o Senhor estava te dizendo: olha, presta atenção, que é uma alma que está precisando. Mas aí você não presta atenção nos pedidos. E vamos lá para alguns sinais. O primeiro que a gente pode observar: quem tem a intenção, ele faz a ameaça de que vai fazer. Frases que normalmente se diz: eu desejaria não ter nascido, eu preferi estar morto, caso você não me encontre de novo, e aí deixa subentendido. São frases que você pode dizer isso num momento de desespero? Pode. Pode dizer num momento que você está muito angustiado? Pode. A gente vê casos na Bíblia que Jeremias, angustiado pela situação que estava passando lá com o povo, que se arrependia que a mãe dele tivesse colocado ele no mundo, se arrependia de ter nascido, porque o fardo estava tão grande que ele preferiu isso. Significa dizer que ele ia cometer o suicídio? Não, mas no momento de desespero você pode falar essas palavras, mas muito cuidado com o que você diz, muito cuidado com o que você fala, porque às vezes você só está proferindo, mas cuidado para não vir para cá. Porque se aquilo que você proferir, você começar a internalizar, é complicado. Esse pensamento, quando está fixado, ele é complicado sair se não tiver a misericórdia do Senhor. É muito complicado. A outra coisa que nós podemos ver, quando se mostra uma tristeza excessiva ou isolamento, que no caso já são sinais de depressão. Se alguém que normalmente é alegre, ele se comunica, ele fala, e aí você começa a perceber que a pessoa já está ali, cabisbaixo, ou se isola, ele não quer mais contato de estar no meio social, ou se tem uma atividade, não, eu prefiro ficar em casa, não, tá bom, e já começa a sair de todas essas atividades. Vou dizer para vocês, quando eu comecei com esse sinal aqui, eu estava na faculdade. Eu estava com crise de ansiedade, estava com depressão e eu estava fazendo direito na época. Então a pressão era muito grande. E assim, eu sempre fui uma aluna de tirar notas muito boas. Sempre era aluna de ficar na frente. E quando eu comecei a passar por isso, eu sentava lá no fundo, não queria conversar com ninguém. Inclusive as colegas que normalmente tinham contato comigo: Marta, por que tu vai lá no fundo? Eu só quero prestar atenção. Mas não era. Era exatamente já os sinais dando em relação ao que estava acontecendo. Crises de ansiedade absurdas. Outra coisa que nós podemos ver é mudança nos hábitos, tanto no sono quanto na alimentação. Pessoas que não conseguem dormir, e aí vai se socorrer através de remédios. Em questão da alimentação, o que foi que eu tive? Eu não digo dos outros, eu estou falando eu. Na minha fase de adolescência, por algumas situações que eu passei, que provocaram a questão principalmente da ansiedade, eu ia para a comida. Tentava, aquela angústia, tudo que eu estava sentindo, eu ia para a comida. E aí meus pais ficavam dizendo: mas é porque tu não se controla. Porque tu faz assim. E aí eu comecei. Quem me conheceu antes, viu o estado que eu estava. E aí eu recebi crítica. Eu comecei a sofrer o bullying por causa do corpo. Ficava: mas você não se controla porque não quer. Só que ninguém sabe o que eu estava passando. E ninguém chegou para perguntar para mim o que é que eu estava passando. Mas só Deus sabia os problemas que eu tinha. E eu me socorria através da alimentação. E quantas vezes eu fui no banheiro, de tão oprimida que eu estava, chegava lá no banheiro e colocava o dedo na garganta, porque eu sabia que se eu comesse, eu ia engordar. Se eu engordava, ia ser criticado. E ninguém entendia o que estava acontecendo. Mas vamos lá. Outra coisa que nós podemos ver: perda de interesse em atividades prazerosas. Se antes você gostava de fazer alguma coisa, de estar com amigos, de estar com a família, de brincar, de passear, você já não sente mais ânimo para isso. Já não acha mais interessante. E você prefere se isolar.
Antes, se você se cuidava, antes, se você caprichava em alguma coisa, você começa a relaxar no corpo, na aparência, se desleve, aí a pessoa diz, mas é porque quer. Não é. Não é. Quantas vezes você quer fazer alguma coisa, mas você não tem ânimo e você não tem forças? E eu digo uma coisa para vocês, eu passei por essa situação de chegar, não me importo mais, já que já está assim, tanto faz como tanto fez, não vai fazer diferença. Se ninguém vê, também não me importo mais. E aí eu digo uma coisa para vocês, ele ainda coloca um outro item, isolamento. E foi uma das coisas que eu fiz. Eu me distanciei de amigos, de escola, as mãos começaram a baixar, me isolava dentro de casa, quando tinha as coisas eu preferia não participar. Se tinha as coisas que normalmente, vocês sabem que eu gosto muito de falar, né? Gosto muito de me expressar. Mas foi uma época que você vivia muito quieta. Inclusive o Marcelo da minha vida. Foi a época que ele me conheceu. Ele sempre disse, Marta, quando eu te conheci, tu era uma menina caratinha, toda comportada. Só que hoje ele sabe, né? Hoje ele já sabe. Mas na época só Deus sabia o que eu estava passando. E por que eu era calada. Eu estava dentro da igreja. Eu nunca fui para o mundo, nunca me desviei. Mas eu estava dentro da igreja. Mas por dentro da igreja eu sempre falo assim, Senhor, ninguém está vendo. Ninguém está vendo nada do que eu estou passando. Ninguém está prestando atenção. Nem família, nem igreja. E eu não tinha uma pessoa para desabafar. Não tinha aquele amigo que dizia assim, olha, eu estou passando por isso, ou pedir ajuda. Eu não tinha. Tinha sim, os conhecidos da igreja, tinha dentro de casa, mas não tinha coragem de me abrir. Outro item, não foi para isso, mas existe a possibilidade de uso de álcool e drogas. A pessoa não sabe para onde correr, não sabe para onde ir e tenta ir para esse mundo, porque é uma forma de extravasar ou uma forma de camuflar a dor que sente. Outra é na questão de alteração de comportamento ou descuido pessoal, que foi o que eu já falei, de não cuidar mais do corpo, não cuidar da aparência, não se tornar desleixado. E a outra coisa, tratar de assuntos pendentes. Também fiz. O que seria tratar de assuntos pendentes? É que quando você planeja, quando você vai, já assim, você já viu que está no fundo do poço, e você planeja executar, irmãos, não estou querendo assustar, aí não estou querendo fazer vitimismo, mas é muito sério o que eu estou dizendo, é muito sério, porque a gente não sabe o que cada um passa, a gente não tem noção do que cada um passa. E eu me lembro, eu vou dizer para vocês, eu vou dizer para vocês que eram 45 minutos do segundo tempo. Eu planejei, já estava com tudo separado. Eu fiz uma carta explicando tudo, explicando o que eu queria que fizesse depois que eu tivesse feito. Eu tinha feito a carta. Tudo. E eu deixei ela dentro do meu material lá em casa. E eu já sabia que naquele dia que eu voltasse, não ia ter ninguém em casa. Ou seja, quando fosse encontrar, ninguém tinha nem a possibilidade de socorrer, porque eu calculei o dia que ninguém estava em casa. E nesse exato dia, ia ter, no final de semana, ia ter um evento na igreja. Eu não estava mais participando de grupo nenhum, eu só frequentava a igreja. Ia ter um evento de jovens na igreja no final de semana. E eles ia começar a festa da sexta, sábado. E eles fizeram um ciclo de oração na quinta-feira, que era em prol da festa. E eu falei assim, olha Senhor, hoje é meu último dia. Se o Senhor não entender de alguma forma, amanhã eu não estarei mais aqui. E eu fui. Eu fui para esse ciclo de oração. A maioria das pessoas não me conheciam lá. Eu era um jovem que estava e eu entrei na igreja. Estava todo mundo lá na frente, e eu sentei no último banco. E eu assisti o ciclo de oração todinho. Eles cantavam, eles louvavam, eles lá e eu no último banco. E quando o irmão falou assim, olha, vamos orar
passagem da Bíblia e eu já me levantando para sair. Quando eu me levantei e não tinha chamado para oração, eu ia sair de caminho. Eu falei, deixa eles orarem, vamos embora. Quando eu me levantei para sair, o dirigente falou assim, ei, você. Eu tomei um susto, porque eu achei que estava falando, sei lá, porque quando eu me virei, ele falou assim, não, eu estou falando é com você. Não é com ninguém, é com você, vem aqui. Aí eu só, vou não. Aí ele vem, você vem, o senhor está querendo te dar um recado. Aí eu falei, senhor, agora eu vou, né? E aí eu fui. Mas aquela sensação de o que é que vai acontecer? E eu falei assim, senhor, agora eu só estou esperando. E aí quando ele disse assim, olha, eu não sei o que está passando, mas o Senhor só mandou te dizer, Ele te ama. Ele disse assim, ó, não sei, mas ele só disse assim, Ele te ama. Quando ele falou isso, eu me lembro nitidamente, eu simplesmente caí, comecei a chorar, que nem criança. E eu me lembro da sensação que eu tinha, o peso absurdo que eu tinha aqui nas minhas costas. Eu senti como se tivesse tirado completamente. E a partir daquele dia, toda aquela sensação ruim, todo o mal-estar, todo o desânimo que eu tinha, eu não sentia mais. E aí esse aqui, que é o esposo, sofreu aqui a beleza. E antes era namorado, antes era namorado. E por várias vezes ele tentou conversar, mas eu não dava abertura. E a partir daquele dia, eu chamei ele para conversar. E aí eu contei tudo que eu tinha passado, tudo que estava acontecendo, o que eu tinha planejado, como Deus agiu. E aí ele falou, se antes, não tem aquelas coisas que Deus faz que é interessante? Aí porque eu achava que se eu contasse, ele ia me menosprezar por eu ter baixado minha chave fraca, coisa desse tipo, né? E aí quando eu conto para ele assim, olha, se eu já te amava, agora que eu amo, e não vai mais sair não. Aí eu falei assim, oh meu Deus, já me livrou do problema, ainda está me dando um futuro. E a leitura que nós fizemos hoje é do profeta Elias. E aí nós vamos abordar o seguinte ponto: a liderança também sofre. A liderança também sofre. Quem era Elias? Era um profeta. E aí você vê a situação em que ele estava. As causas dessa situação de Elias teve o esgotamento físico e emocional. Ele estava desidratado e fisicamente debilitado. Como? Ele tinha acabado de enfrentar aqueles profetas. Tinha acontecido aquele massacre. Depois ele recebeu a ameaça de morte. Foi o que ele fez? Teve medo e fugiu. Me disse esse homem não estava psicologicamente, fisicamente desgastado. Esse homem estava desgastado mesmo. E tem a fadiga espiritual e frustração. Apesar do grande sucesso no Monte Carmelo, a falta de reconhecimento, a intensidade do ministério o deixaram desanimado e frustrado com a resposta do povo. O que a gente pode entender para a nossa liderança? Quantas vezes os nossos líderes vai, trabalham, busca, age e o povo não reage? Aí ele sente-se frustrado, sente-se desanimado e chega àquele ponto de estou cansado, estou desanimado. E muitos não pedem socorro, não vão procurar ajuda e na medida que esse desânimo vem, se Deus não tiver misericórdia e não intervir, muitos vão tomar a decisão errada. Eu dou graças a Deus, porque Ele interveio nos últimos minutos. Outra coisa que a gente pode ver, nos sintomas que Elias apresentou, ele teve desejo de morte porque ele pediu a morte. Ele se isolou, ele foi para um lugar afastado, e aí ele tentou lá, não, vou ficar por aqui porque eu já... Ele primeiro já deixou o moço dele lá, e depois ele foi sozinho.
ele já se isolou, ele já se afastou. E outra coisa, a gente pode entender a intervenção divina. Como? O anjo foi para dar comida, o anjo foi para dar água, ele descansou. E no final, o Senhor disse: olha, agora tu vai lá no monte. E lá no monte o Senhor diz: agora tu tem um novo desafio. Quando nós estamos nessas situações, normalmente o que Deus faz? Ele nos recarrega. Mas ele recarrega para deixar sem fazer nada? Não. Ele recarrega e diz: tu tem novo? Diz: tu tem novo? Projeto. Eu não vou recarregar na bateria para tu ficar parado. Eu vou recarregar para tu seguir, para tu prosseguir. E para finalizar esse ponto, existem algumas orientações. Primeiro, vamos observar. Vamos ter empatia pelo próximo. Vocês não viram os sinais? Não ouviram os sintomas? Se você começar a observar, primeiro a gente tem que estar com os olhos abertos. Porque quantas pessoas estão passando por isso e a gente nem observa. Mas quando observar, muito cuidado quando você for abordar. Primeiro, tenha empatia pelo outro. Não critique a situação em que ele está. Não menospreze o pensamento dele. Porque às vezes, em vez de ajudar, você vai incentivar que a pessoa faça coisa errada. E outra coisa que a gente pode entender também: quando você for oferecer ajuda, saiba que tipo de ajuda você vai fazer. A melhor ajuda é ouça. A melhor ajuda é ouvir. Mas não ouça com julgamento, com aquela cara de eu vou ouvir aqui ou você faz de conta que é uma besteira. Porque a gente sabe, quando você está conversando com alguém que a pessoa simplesmente está fazendo de conta que está ouvindo, o ser humano é perceptível, dá para perceber. Mas quando você for ouvir alguém que está nessa situação, ouça com atenção. Porque às vezes são nos detalhes que você começa a observar algumas coisas. E é onde também você vai saber que tipo de ajuda ela vai precisar. Tenha paciência para ouvir, ofereça ajuda, não menospreze o sentimento alheio, principalmente não diga que ele tem a mente fraca. Porque quem está nessa situação não precisa que você mostre na cara dele que ele já está fraco. Ele já sabe. Ele quer que alguém ajude a levantar. E outra coisa, não menospreze um familiar que perdeu alguém no suicídio. Eu digo isso para vocês porque o meu avô, pai do meu pai, ele fez isso. E eu digo para vocês, a sensação é horrível. A sensação de você perder uma pessoa para esse tipo de prática é horrível. Porque até o ambiente, ele se torna muito pesado. É muito pesado. E a sensação dentro da família, não queira nem saber. A sensação é muito complicada. E se você tem uma pessoa que o parente fez isso, não vai criticar, porque você não sabe a dor que você está provocando no coração daquela pessoa. Porque a pessoa já perdeu um ente, já de uma forma não natural. Principalmente se você sabe que a pessoa rompeu a vida. O céu você sabe que não é. Você já tem noção do que não é. Já interrompeu uma coisa que o dono da vida não programou. E aí você, como parente da pessoa, ouvir uma crítica dessa, você está ferindo aquele coração. Muito cuidado, muito cuidado. São palavras que você pode atingir um coração que precisaria de conforto. Um coração que precisaria de ajuda. Um coração que precisaria de um consolo, não palavras de críticas. E outra coisa, quando acontecer isso, tem os profissionais da saúde, psiquiatras, psicólogos, mas também tem questões que são espirituais. E nós, como crente, a gente diz assim, ó, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, mas você como cristão,
Leve a palavra. Porque nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Ali na questão mental está a alma. Beleza. Mas o espírito, meu filho, precisa ser alimentado com a palavra. Precisa ser alimentado com a escritura. E aí, se a pessoa já está passando por isso, oriente para procurar um profissional de saúde, ótimo. Mas também fortaleça com a palavra. Porque espiritualmente o alimento é esse aqui. E por fim, para título de informação, se você está numa situação dessa, ou conhece alguém que está, mas no momento não tem como ajudar, existe um número chamado 188, que ele é Centro de Valorização da Vida. Ele está 24 horas conectado, para que a pessoa, quando ligar, pelo menos tenha alguém que possa ouvir, ou dar alguma palavra de ânimo e de conforto. Vai que no momento você não está, mas não tem como ajudar, não tem como socorrer, mas é uma forma, e são profissionais que estão aqui nesse número, que dá para, pelo menos, você indicar. Se não é você que está passando, mas tem pelo menos como ajudar de alguma forma. É melhor que seja você a fonte. Porque você tem a palavra. Então é melhor que seja você. Porque a gente sabe que normalmente esses profissionais eles não vão para a questão de saúde. Mas você como cristão, tem que estar